Bom dia, Brasil! Good morning aqui também! Bem-vindos a mais um ImigraCast! Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Get the job done. Estamos no ar com a terceira temporada e para começar já trouxemos um convidado que comentam por aí que ele é o que, Ana? Maravilhoso! Maravilhoso! Bem-vindo, Bruno. Gente, Bruno Casimiro, vocês... Ai, sou eu agora? Gente, eu tô amando estar aqui com essas meninas. Que energia gostosa. Eu tava doido pra vir aqui já fazia um tempinho. E a gente tava ansiosa pela sua vinda. Obrigado. Estávamos tentando aí, né? Bruno, pra quem não conhece, gente, super requisitado, tá? Produtor de eventos, blogueiro e assim, foi uma luta pra conseguir conciliar as na agendas. agenda dele. Mas ele garantiu que ele seria o primeiro convidado da terceira temporada e ele cumpriu. Obrigada, Bruno. Prometi e tá aí. Promessa gostosa de cumprir, né, gente? Que delícia. E ó, tá Obrigado. sendo uma honra receber você aqui hoje. Que Muito delícia. obrigada por aceitar o nosso humilde convite. E vamos começar partindo do ponto que é a nossa chave aqui do ImigraCast, né? A nossa pergunta inicial: por que Estados Unidos? Por que você resolveu imigrar? Como foi esse início, a sua vinda pra cá? Não, os Estados Unidos não era um sonho pra mim. Assim, Não né? era o sonho porque eu sei que, americano. não, porque eu sei que muita gente sonha com isso, no né? caso, tive esse Então, sonho. e muita gente planeja isso muito bem, Sim. deixa isso muito bem alinhado pra conseguir fazer isso. Pra mim não, porque eu trabalhava no Brasil no banco, né? No Banco Itaú. Ah, E eu legal. fazia estágio, na verdade, por conta da faculdade. E aí, a minha chefe na época no banco falou: Bruno, você é muito bom, cara. Eu acho que o banco vai te limitar. Então, por que você não pensa em sair do país, sei lá, trabalhar como comissário de bordo em avião? Ah, é a sua cara isso, né? Pois é, e aí eu falei assim, será? Mas aquele será concordando com ela, você tá certo. É, que eu não Mas pensei aí- nisso ontem. Mas aí pra ser modesto e humilde eu falei assim, ai, será? E aí ela falou assim, vai. E aí eu fui pro Google, né, ver algumas opções. E o Google falou na época que eu estava muito velho pra isso. Que isso? E eu acho que na época, sei lá, eu tinha uns 20 e pouquinhos. Aí ele falou, você tá muito velho, e por que você, ao invés de comissário... Porque na época era muito restrito essa coisa de comissário. Você tinha que ser altíssimo, você tinha que ser magro, você tinha que ter Até hoje tem esse beleza, pré-requisito de altura, peso. uma beleza padrão Era bem exigente, né? pré-estabelecida por eles. Hoje em dia, isso a gente tá falando de, sei lá, 7 anos atrás. Hoje em dia eles estão muito mais diversificados, foram obrigados Sim, a diversificar um pouco mais. Então, aí o Google falou assim, bom, por que ao invés de comissário, você não pensa ao invés de trabalhar em avião, você não pensa em trabalhar em navio, de cruzeiro? Você vai viajar o mundo também, Do vai mesmo trabalhar fora do jeito, Brasil, verdade. e pra lá vai ser muito mais fácil de eu te mandar. Aí o Google falou, eu falei, tá. Aí Nem eu- existiu o chat GPT. a minha não existia. Foi tudo no Google. Foi eu e o Google. E aí eu falei assim, tá, e agendei umas entrevistas, a primeira, eu falei assim, eu vou entrar no navio, trabalhando na recepção, sentadinho, só falando e tal. O entrevistador falou assim pra mim, amor, o inglês que você tem é faxina no máximo. Sério? Aham. Isso que eu ia perguntar sobre o No idioma, você já falava inglês? máximo. Eu tinha feito curso de inglês, mas eu ainda não falava. Não era fluente? Não era fluente, né? Longe disso. E aí eu falei, bom, na verdade ele me reprovou na primeira entrevista. Ele falou assim, não, nem pra faxina, tipo, nada, você não vai trabalhar. Caramba. E aí ele falou assim, não dá pra você. Aí eu fiquei tão frustrado, sabe quando a gente coloca muita expectativa, era novinho também na época. Aí eu coloquei e falei assim, não, tipo, eu falei pra ele, poxa, me dá mais uma chance, cara. Me dá, sei lá, mais uma semana, eu venho e consigo passar. Aí ele falou assim, se você não falou inglês em 20 e tantos anos de vida, por que você acha que em uma semana você vai aprender a falar inglês? Nossa. Aí eu falei, you got a point, você realmente faz sentido, mas me dá essa chance. Aí ele falou, tá, gostei da sua petulância, vou aceitar. E aí tinham perguntas pré-estabelecidas praticamente para as entrevistas. Então eu fui lá e estudei aquelas perguntas em específico, a pronúncia, a maneira como eu ia ligar uma frase na outra, enfim. E aí fiz, e aí ele me aprovou, falou assim, tá, agora vou te aprovar, vou te colocar na faxina. E tipo assim, tinham 2 tipos de faxina. Tinha a faxina elitizada, que era a faxina do hotel em si, que você lidava direto com os hóspedes. E tinha a faxina do backstage, que era você fazia faxina pros funcionários do navio. Ah, tá. E geralmente quem trabalhava nessa faxina era mais tipo filipino, indonesiano, indiano. E aí ele me aprovou pra essa faxina inicial. Na época o salário era, sei lá, acho que uns $550 mensais.
E o outro era tipo uns 700 e pouco. Mensal. Só que assim, convertendo pro Brasil, eu sempre fui pobre no Brasil, né? Tipo, paupérrimo, assim. Então, eu convertendo, sei lá, dava uns 2.000 e pouco. Na época era dinheiro, entendeu? Sim. No navio, a vantagem do navio é que você não tem gastos. Sim, você fica lá. Você não paga aluguel, você não paga comida, você não paga academia, você não paga... Olha. Isso a gente tá falando também de 7 anos atrás, né? 7 anos atrás. Então, teoricamente, era um salário razoável. Ok, Sim. Exatamente. E aí, fui, trabalhei, depois de fiz um contrato de 9 meses. No navio você não tem folga, né? Você trabalha todos os dias. Sim. Você tem horas de folga, não tem dia de folga. Não. E aí, trabalhei, estudei. E aí, meu segundo contrato eu já apliquei para trabalhar direto pro grupo Louis Vuitton, dentro do navio. E aí, meu inglês foi bem melhor, eles me aprovaram. Eu trabalhei 9 meses na faxina, estudando, melhorando e tal. E aí lá também eu era obrigado a falar inglês o tempo inteiro, né? Porque era fora do Brasil. E melhorei, fiz a entrevista pro grupo, fui aprovado e trabalhei na joalheria do grupo do Louis Vuitton dentro do navio. Olha, Na Royal legal. Caribbean, numa empresa americana. Eu fiquei, acho que 4 ou 5 anos no navio trabalhando. Isso que eu ia falar. E esse navio ia pra onde? Só os Estados Unidos? Ele fazia tudo, eu fiz Caribe. Menina, como eu sempre fui pobre no Brasil, eu nunca pude sair do país, né? Você era de qual lugar do Brasil? Rio de Janeiro, mas interior. Bem interior mesmo, Resende. Os cariocas. Se identificando. Não sabia que você era de Resende, que legal. Pois é, Resende fica bem pra quem não conhece, né? Fica bem no eixo entre Rio e São Paulo, bem no meio ali. Enfim. E aí eu trabalhei, aí veio a pandemia. E eu tava no navio, eu tava embarcado quando a pandemia veio forte mesmo. Sim. E aí eles mandaram parar tudo, os navios pararam. E eu tinha acabado, com relação a se eu viajei só Estados Unidos. Eu sonhava em ir para outros lugares, mas eu não tinha verba para isso, não tinha condição para isso. Até que eu entrei no navio e, tipo, eu dormia em Paris e acordava na Itália. Ai, tipo, gente, acho chique, chato, né? Demais. Ai, muito chato. E aí a pandemia veio, mandou parar tudo, fui pro Brasil, me vi sem profissão no Brasil. Nenhuma. E aí eu comecei a trabalhar como carteiro, porque como estava tudo fechado, o correio terceirizou, né, a mão de obra. De tanta demanda, né? De tanta demanda, e aí eu comecei a fazer isso. Só que assim, o dinheiro não vinha, né, tipo... Ainda mais de você que estava acostumado a receber em dólar. Passou Sim. a ganhar em real de novo. E um salário super modesto. E aí eu fui... um amigo meu que estava aqui, tinham trabalhado comigo no navio, em um dos meus primeiros contratos, a gente se conheceu na Croácia. E aí ele falou assim, amigo, a gente não sabe quando que vai voltar esses navios, você já tem seu visto, já tem seu passaporte, tá tudo certinho, por que você não vem pra cá? E aí a gente vai se virando aqui enquanto os navios não voltam. Aí eu falei, cara, por que não, né? E aí comprei passagem, parcelei no cartão de uma amiga, a passagem na época foi... Isso foi em que ano? Isso, foi 2021. 2021. Depois da pandemia. Então você chegou aqui no mesmo ano que eu. Foi isso, e aí eu cheguei aqui com a cara e com a coragem, sem dinheiro no bolso, como a grande maioria, né? E veio direto pra Newark? Eu vim Como direto passou pra Newark. por outro Vim estado? direto pra Newark, e aí eu morei... Porque, tipo assim, eu cheguei, e quando você chega meio... Primeiro que eu não tinha ciclo de amizade nenhum aqui. tipo, Como é que foi esse início? A gente adora Zero. esse início de perrengue, né? Cheguei aqui e como todo mundo, né, a grande maioria, né, não todo mundo, mas a grande maioria, cheguei sem conhecer muita gente. E 2 amigos meus me receberam aqui, mas eram as únicas pessoas, assim, tipo, eu não você tinha... conhecia. Não tinha mais ninguém que eu conhecia aqui, não fazia ideia, não tinha ciclo de amizade, familiares, absolutamente nada. Foram só essas 2 pessoas. E quando eu cheguei, tipo, eles também não são confortáveis financeiramente, não tinha dinheiro pra me emprestar ou pra me dar, nem nada disso. Hoje a realidade já é outra, né, deles, graças a Deus. Mas na época não tinha. Então eu cheguei, sei lá, acho que com uns $300, que foi dificílimo conseguir juntar $1.000 no Brasil pra transformar em $300. E já teve o gasto da viagem, então. Total, de Sim. passagem que foi no Fica lá cartão no da minha Canadá. amiga, tá? Foi no cartão da minha amiga. E diga-se de passagem. Enfim, e aí cheguei com esse dinheiro. Aí eu falei, nossa gente, $300, tipo assim, uns $1.000 e poucos reais. Eu vou conseguir, sei lá, viver um mesinho, alugar uma coisinha e comer pelo menos assim no primeiro mês. Menina.
dava nem pra alugar o quarto, ainda bem que você já tinha lugar pra Amiga, ficar. não tinha, eles me jogaram numa sala horrorosa, com colchão no chão. Mas tipo, ainda eu bem dormia que com você um cachorro, amigo, um cachorro desse tamanho, pastor alemão. Mentira! Que Meu vinha, Deus! tipo assim, traumatizante, assim, mas assim, era o que eu tinha. E é o que eu costumo dizer, foi a mesma coisa com relação ao navio. Quando a gente começa a pesquisar, quando a gente vai trabalhar, né? E eu via muita gente que desistia, tipo, chegava lá na primeira semana, assim, nos 3 primeiros dias, é bem... Que é aquele choque Impactante, Muito, é né? bem impactante, essa é a palavra. Eu lembro que quando eu cheguei no navio, primeiro que eu nunca me imaginei entrando no navio. Quando eu cheguei no porto do Rio de Janeiro, eles me pegaram lá e fizeram o crossing pra Europa, né? Quando eu cheguei, eu olhei aquele monstro, eu falei, como é que isso flutua? É bizarro, é muito grande, é muito... Enfim... E aí quando você entra lá, gente, assim, eu não quero traumatizar ninguém, mas assim, parece uma prisão, amiga. Você entra por baixo, não é um luxo que tem os passageiros. Sim. Você entra por baixo, tudo de lata, e aí você vai, eu na época fui no house clean, né, housekeeper, e ele chega, tipo, te dar na sua mão, assim, um travesseiro com uma roupa de cama, e aí eu falei, gente, Igual prisioneiro mesmo. Bem. Troca sua roupa agora. Isso! E daqui é bem assim, tipo, daqui a meia hora começa o seu shift. Eu falei, gente, eu não tenho tempo nem pra me adaptar, olhar onde que vai ser meus aposentos. Assim, olhar a paisagem. Isso, navio. Eu olhar a paisagem, não tinha nem janela no negócio. E aí eu via muito do pessoal tomar esse choque e falar, não, pra mim não dá, eu vou voltar pra casa. Só que eu não tinha essa opção. Tipo, eu não tinha opção de desistir e voltar pra casa de onde eu estava, porque eu não estava em lugar nenhum. Então eu tinha que agarrar aquilo, sabe? Então mesmo sendo assustador pra mim e sendo angustiante, eu estar com medo, era um idioma diferente, são pessoas estranhas, sabe? Lá no meu ciclo eu tinha os meus amigos que podiam me socorrer, que eu podia, sei lá, sabe? Achar uma solução. Ali era eu e eu mesmo. Eu falei, cara, e se eu voltar pra onde eu estava, no Brasil, eu vou voltar pra quê? Eu tenho um berço lá pra me acolher, eu tenho uma família estável financeiramente pra me ajudar? Não tenho. Então assim, essa aqui é a opção que eu tenho, eu vou agarrar e vou melhorar e sair daqui. Arrasou. E foi o que eu fiz. Então aqui foi a mesma coisa, quando eu cheguei e vi essa situação, porque por mais que no Brasil nós, né, não sejamos confortáveis, a gente tem ali a nossa família, tem, sabe, tipo, a gente não vai ficar na rua. É o seu habitat, né? Aqui não, aqui é... 100%. E aí aqui quando eu cheguei foi a mesma coisa do navio, tipo, eu cheguei numa casa de uma pessoa estranha, que tipo assim, esses meus 2 amigos alugavam casa dentro quarto dentro de outras casas, entendeu? E aí eles conseguiram, eu sou muito grato por eles por isso, eles conseguiram que essa pessoa alugasse um espaço da sala dela pra mim, que era esse colchão que ficava no chão, junto com o cachorro. Eu fiquei super grato, que era o que dava pra pagar, e nem dava na verdade, né? E me assustou, mas eu falei, qual é a minha outra opção? Não existe, então vamos enfrentar. E aí eu fiquei, acho que são uns 15 dias ali nessa sala, comecei a trabalhar de delivery, que é, né, o que a maioria da galera faz também, é uma das opções, na verdade, porque eu não me via trabalhando na construção. Falei pro meu amigo, antes de vir pra cá, falei, amigo, olha só, me coloca pra lavar prato, me coloca pra lavar casa, varrer chão, eu tenho faxina, né? Agora eu já tenho um negócio da experiência na faxina, então assim, me coloca pra fazer isso, mas não me coloca no meio desses machos em construção, me tacando tijolo na minha mão, cimento, que eles não vão ter paciência comigo. Eles não vão ter paciência com o viado, vai ficar me zoando e tal. Então, construção não. Não tinha dinheiro pra pagar o quarto, mas não queria Não, quero escolher. Sabe que é muito legal nessa história, por isso que é muito legal a gente contar a trajetória do imigrante. Porque quem vê o Bruno hoje, Casimiro hoje, dando close na internet, não sabe da metade disso aí que ele passou já. Eu não sabia. E a sua história do navio foi uma bagagem, né? Porque quando você chegou aqui, mal bem, você já tinha passado um perrenguezinho no navio. Você já tinha amadurecido, né? Me construiu, na verdade. Construiu. Tanto que demais, você chegou aqui, viu aquele ambiente e você relaxou. Você falou, não, eu sei que já é temporário. Já passei por coisa pior. 100%, gente, 100%. E o navio, ele não me enriqueceu de dólar, mas ele me enriqueceu muito culturalmente. Com e certeza. me deu a maturidade que eu tenho hoje, porque foi ali que eu aprendi a me virar e foi ali que eu entendi. Que o mundo é gigante, que você podia ir pra qualquer lugar que você ia dar conta, né? E que se não fosse eu por mim mesmo, ninguém mais faria. Tipo, eu tenho amigos que gostam de mim, nós temos, né, pessoas que estão ali, pode contar comigo se precisar. Mas na hora que precisar, é você com você mesmo. É verdade. Então ali eu tive essa consciência, assim, 100% claramente na minha cabeça.
E eu conseguia entender muito, assim, da maldade do mundo, do ser humano. Tipo, eu tive muito problema com hierarquia lá dentro, sabe? De pessoas que eram muito maldosas mesmo, assim, a troco de nada, que queriam humilhar, e era Sim. comigo, com pessoas do meu lado. Então, Nossa, até se emocionou. porque assim. foi muito pesado, assim, tipo, de eu ter crise. Lá, naquela época a gente Não entendi. não falava muito sobre esse negócio de crise, de ansiedade e tal. Só que, tipo, eu não consegui dormir, assim, por medo, sabe? Enfim, foi bem pesado. E ali eu tive que aprender, né? Eu não tive opção. E aí quando eu cheguei aqui foi bem similar. Fiquei nessa casa por alguns dias, acho que uns 15 dias nessa sala. E aí os meus amigos falaram pra eu descer pro basement, que tinha uma outra amiga deles que morava no basement, e lá tinha um quarto, finalmente. Aí eu, na mesma casa, né? Aí eu falei, que top, mas também o quarto, gente, é metade disso aqui. Sim, era uma cama, nem guarda-roupa caberia. Já não era o sofá com Já cachorro. não era o sofá com cachorro. E aí eu falei, nossa, graças a Deus, meu quartinho e tal. Eu entrei no quarto. Depois de uma semana eu morando nesse quarto, veio a chuva de agosto. Verdade. Tivemos uma enchente aqui nessa Foi. época. Que aí quem mora em basement chegou a alagar o seu. Tudo. Alagou? A água veio no meu. Nossa, na minha tem cintura, vários assim. relatos de muitas pessoas que perderam tudo aqui. Teve uma amiga que perdeu tudo. Mas... Tudo, absolutamente Nossa, tudo. Bruno. E assim, o que me consolou, eu tenho até vídeo disso dessa época, mas o que me consolou mesmo, depois da enchente, foi ver, tipo, por exemplo, a dona do basement, a pessoa que alugava o basement. Sim. Ela sim tava aqui, sei lá, há quase 10 anos, e tudo que ela tinha estava dentro daquele basement. Nossa. Ela perdeu absolutamente tudo. Tudo. E aí eu falei, cara, eu acabei de chegar com uma mala, minha mala foi embora, e daí, sabe? Que eu dá um jeito. Importante na nossa vida, né? Total. E eu falei, o que é a minha dor perto da dela, sabe? Que tá aqui, construiu isso tudo aqui, veio tudo a água vir e levar em questões assim, de segundos. Então, foi mais um baque ali. E depois disso eu aluguei o quarto na casa de uma pessoa que eu conheci, enfim. E lá eu comecei a trilhar mais pra internet. Foi quando eu comecei a direcionar. Mas eu estou aqui há 4 anos e durante 3 anos eu morei em um quarto assim, minúsculo que eu não tinha espaço para colocar minhas roupas, porque eu tinha, era um quarto, mas o guarda-roupa era parte da dona da casa, né? Então, tipo, eu fiquei por um bom tempo com as minhas roupas numa mala, então eu não tinha espaço no próprio quarto. E eu sou muito assim de não querer incomodar. Então eu tentava não sair do quarto para muita coisa, eu vivia ali, sabe? Tanto que na hora que eu mudei, que eu fui para um apartamento mesmo... Que é o seu atual? Não, é o anterior. Eu falei, caraca, cara, que lugar da hora, que lugar bonito, que, sabe, nossa, eu tô chegando num lugar que eu posso chamar de meu. Ainda não era meu porque eu dividi esse apartamento, eu fiquei 3 meses lá, e eu dividi ele com uma amiga, que eu também conheci na hora de me mudar, não era uma pessoa que eu já conhecia, mas quando eu saí do quarto pequeno, eu queria morar sozinho. Mas eu ainda sabia que não cabia no orçamento um apartamento ou um estúdio que fosse. E aí eu falei, bom, beleza, então eu vou morar com uma outra pessoa, mas pelo menos nós vamos dividir o apartamento. Sim. Então acho que vai ser mais ok. Então eu já fui com ressalvas, né? Foi a melhor experiência que eu tive aqui com relação à convivência com outra pessoa. Foi com essa pessoa, legal. Foi com essa pessoa, porque, nossa, um ser humano belíssimo, por dentro e por fora. Nós nos identificamos muito, sabe? E isso é muito importante, né? De Torna a jornada mais leve. convivência. Eu falo que aqui, estando aqui, é uma das coisas mais importantes que tem, é você conhecer pessoas boas, que é difícil, né? 100%. Eu não posso reclamar, porque durante minha vida toda, assim, desde a época do navio, da faculdade e tal, eu encontrei muitas pessoas que foram por mim, sabe? Que bom. Que me auxiliaram com muita coisa, pessoas estranhas que olhavam pra mim e se identificavam e que faziam por mim sem... Esperar nada em eu não troca. tinha nada pra dar em troca pra essas pessoas, e elas me ajudavam, sabe? Genuinamente, porque gostavam de você. Genuinamente. Então aqui é a mesma coisa, aquilo que as pessoas falam que aqui a gente vai criando famílias, né? Sim. É muito genuíno isso, porque a gente não tem mais nada pra se apegar. Só a esses anjos que aparecem na nossa vida e que muitos deles também a gente acaba se enganando, né? E tem que tomar cuidado. surpresas. Exatamente. E ela foi uma grata surpresa pra mim. Nós somos muito amigos até hoje. E eu conviveria com ela assim por um longo tempo.
Mas enfim, ela decidiu se mudar pra um outro estado e tal. E aí a gente acabou antecipando a separação, né? E aí foi aí que eu encontrei esse apartamento que eu moro hoje nele. E que é um apartamento pequenininho, mas é uma graça. E é meu. Os vídeos que Só de você ser mostra né? Tem é uma graça seu. o apartamento do Bruno, gente. Obrigado. Eu acho uma graça. Ô Bruno, e nessa trajetória, você disse que trabalhou como delivery, você já fez algum outro tipo de trabalho também, além desse que você faz hoje na internet? Eu trabalhei no restaurante por 3 dias, foi mais ou menos. Nossa, bateu recorde, hein? 3 dias. E olha, fun fact, um fato engraçado disso. Eu trabalhei no Casa Nova da Ferry e hoje eles são os meus investidores. Sim, hoje é verdade. Olha que legal. E eu trabalhei lá, e eu fui muito bom, tá? Eu fui um destaque lá. 3 dias você fez isso? Gata! Eu cheguei já causando briga, porque tipo assim... Um destaque, né? Um destaque! Cheguei... Aqui, não vai ter noção nenhuma. Eu cheguei e eu falava inglês, né? Porque o navio me ensinou. Cheguei lá falando inglês, e eu sou muito bom com vendas, porque no navio, na Louis Vuitton, eu trabalhava vendendo diamantes, joias, então tinha que ter uma lábia pra vender. E aí o gerente lá falou assim, olha, você vai vender, normalmente a gente oferece os vinhos daqui da casa e tal. Aí eu falei, mole. E aí, tipo, no meu primeiro dia com o inglês e sabendo vender, amor, sei lá, vendi alguns bottles de vinho. E aí ele falou assim, cara, isso é bom, né? Aí eu falei, sou, mas deixa a parte, dizem que eu sou maravilhoso. Dizem que eu sou. E aí quando eu fui, aí depois do terceiro dia, porque eu cheguei, trabalhei no delivery, e aí eu falei, deixa eu tentar ver, que dizem que ganha dinheiro, no restaurante. Tentar. E aí trabalhei por 3 dias. Ai, gente, o pessoal do restaurante rala muito. Rala, tão tudo rico, fazem dinheiro. Se souber trabalhar direitinho, faz dinheiro. Mas os caras ralam, as meninas ralam, ficar em pé o dia inteiro carregando bandeja e aturando gente sem noção. Homem bêbado, bêbado. Ai, nossa, pois é, não sejam essas pessoas assim. E aí, depois de 3 dias eu falei assim, gente, isso aqui é muito cansativo. Ah, não quero não. Vou voltar a ficar sentadinho lá no delivery, de boa. Aí falei com o gerente, falei, olha, muito obrigado e tal. Agradeço a oportunidade, mas tô fora. Aí ele falou assim, não, Bruno, por que você tá saindo? Aí eu falei, porque eu vou trabalhar em outro lugar, que eu vou ganhar mais. Ganhar mais, menos ainda. Mas ia ter paz. Não ia precisar ficar olhando pra pessoas o dia inteiro. E aí eu falei assim, não, porque ela vai ganhar mais. Aí ele falou assim, é no delivery? Eu falei assim, ele falou assim, eu cubro. A gente quer muito. Olha! Eu cubro, pode ficar com a gente. Aí eu falei assim, eu vou te agradecer. Mas que eu sempre fui muito preguiçoso, assim, sabe? Tipo, eu gosto de fazer aquela responsabilidade ali. E aí eu agradeci ele, mas ele falou, Bruno, olha, as portas da casa estão sempre abertas pra você, obrigado por ter emprestado esses 3 dias pra gente, e foi muito gratificante. Você pode voltar quando você quiser. Voltei depois de alguns anos, mas trabalhando em outra área. Legal. Com que você gosta, né? Com que eu amo. E com relação a preconceito, você já sofreu algum preconceito aqui como imigrante? Alguns. Até na época do delivery mesmo, eu trabalhei muito a minha paciência e a minha... Porque eu era mais explosivo antigamente, não de brigar, eu nunca fui de brigar. Mas eu não tinha muita paciência de ouvir, escutar, analisar e depois responder se for necessário. Era mais impulsivo. Essa é a palavra, eu era muito impulsivo. E aí a vida, mais uma vez, minha mãe também. Minha mãe, quando eu saí de casa, eu saí de casa muito novo, né? Eu acho que os meus 18, 19, porque como eu morava no interior, eles eram muito... As pessoas cuidam da vida umas das outras, Brasil, né? Na vida no geral, E lá isso era muito mais intenso. Forte, né? E aí eu vi que a maneira que eu teria de poder viver a minha liberdade era saindo de lá. Minha mãe também não aceitava muito a minha orientação sexual na época. E aí eu falei, bom, se a maneira de eu viver livre é longe daqui, vamos. Eu saí de casa por conta disso também. E
eu vi que hoje minha relação com a minha mãe é perfeita, assim, a gente se dá muito bem. Depois que eu saí de casa, ela entendeu e aí ela, depois de alguns meses, me ligou e falou, olha, você é uma das melhores coisas que me aconteceu, você é um filho que Você é eu filho amo, único? não, tem mais uma irmã. Ah, tá. E você só me deu orgulho a vida inteira. E a minha necessidade hoje não é ver você com uma outra mulher, é ver você feliz. Ah, que legal. Então, você estando feliz, a mãe tá aqui porque você precisar, enfim. Mas eu precisei sair de casa antes. Quando eu saí de casa, eu era muito impossível, né? Quando eu saí de casa, minha mãe falou pra mim, assim, ela foi muito clara, né? Ela virou pra mim e falou, olha, você tá indo morar sozinho. Na verdade, você não tá indo morar sozinho, você não tem dinheiro pra isso. Você vai morar com outras pessoas, ou com um roommate, ou com alguém. Lembre-se que essas pessoas da rua, elas não são obrigadas a aturar você. Porque você é insuportável quando você quer. Eu te aturo porque eu sou sua mãe, eu sou obrigada. Agora, as pessoas da rua não têm essa obrigação. Então lembre-se disso quando você quiser ser sem noção, porque alguém não fez a sua vontade. Eu nunca fui mimado, mas eu era muito assim... Tudo no seu tempo. Basicamente. E a gente tem que entender que relacionamento é concessão, né? Sim, com certeza. E isso é uma maturidade que ganha com o tempo. Demais. Também. Todo mundo tem essa fase. Mas isso foi um baque. Minha mãe ter me falado isso foi um baque. Que foi tipo, Mas realmente marcou, né? Demais. E foi a mais pura verdade. Eu comecei a engolir coisas que eu não engolia antes, que eu não precisava engolir antes. Sim. Tipo, era minha mãe, né? Tipo, minha mãe, assim, o respeito lá em casa sempre foi assim, absurdo, nível altíssimo. A voz dela sempre foi a última. Com ela não tinha questionamento, nada disso. Mas eu sempre fui muito assim, é difícil de lidar, no geral. E aí aqui eu fui aprendendo que eu tinha que, né, peraí, deixa eu pensar de novo, preciso responder ou posso só abstrair, sabe? E aí eu lembro que uma vez eu entreguei um delivery errado, ou sei lá o que, e o cara ficou revoltadíssimo, era um menino super mimado, novinho, americano, uma área bem longe daqui de Newark. E aí, tipo, ele me agrediu, pulou em cima do carro, quebrou o carro. Que mentira! Foi bizarro, assim. Nesse tipo, me xingou nível? de vários nomes. Eu cheguei até a filmar na época. E eu expus na internet, mas eu não tinha a visibilidade que eu tenho hoje. Porque me traumatizou a um ponto, tipo assim, eu sumi da internet por, sei lá, uns 15 dias, não postei nada, fiquei longe. E aí depois voltei, expliquei, falei, gente, desculpa, foi porque aconteceu isso, me fez mal. E aí o pessoal, Bruno, mas por que você não processou? Por que você não... Eu falei, não. E aconteceu aqui também, um rapaz, meu vizinho, na verdade, usou palavras ofensivas comigo com relação a... E esse menino que falou isso comigo na época do delivery, ele me chamou de imigrante, tipo, que eu não pertencia aqui, que eu era viado. Seu país, tudo isso. E até esse do meu vizinho, que foi um pouco mais recente, que eu expus com mais veemência na internet, ele ficou ofendido por conta de uma vaga de carro, enfim. E aí, quando eu fui pedir pra ele se acalmar, ele começou a falar, tipo, esse viadinho, olha que você se veste. Eu lembro quando você postou. Lamentável os comentários. E esse vizinho é brasileiro ou ele é brasileiro? Ele é brasileiro. E ele, tipo, me ameaçou mesmo. Ele foi dentro da casa dele, pegou alguma coisa que ele não mostrou, só colocou embaixo da blusa e veio pra me ameaçar. Foi por isso que eu expus o vídeo na internet, pra me proteger. Sim, eu acho que todo imigrante já passou por algum momento assim de preconceito, não igual ao teu, né, que o seu foi bem pesado, mas eu acho que todo mundo já teve alguma coisa assim bem parecida, porque infelizmente isso é uma coisa que acontece muito aqui. Sim, eu tô super surpresa com a história com várias coisas que a gente conversou aqui, tá? A minha admiração pelo Bruno só aumenta, porque olha, trabalhou em navio, veio pra cá na pandemia, a gente tava em pandemia ainda, em 2021. Tudo bem, não quis ir pra construção, respeito. Eu também não quis ir pra faxina. Eu respeito. E eu preferia faxina, cada um sou eu prefiro faxina do que construção. Eu prefiro construção. Ela prefere construção. Ela dormiu na sala, gente. Depois foi pra um quartinho que alagou. Cara, sua história, assim, é muito linda. Ela merece ser compartilhada mesmo, porque o imigrante já é superação a partir do momento que ele decide e fala assim, eu vou embora do meu país. Você já tá superando ali toda a sua vida, deixando pra trás todo mundo que você ama, deixando pra trás entre aspas, mas é uma superação. Então você chega aqui, lidar com tudo que você lidou,
lidou, né? É muito, assim, gratificante você estar aqui hoje contando essa história pra Inspirador gente. mesmo. Inspirando outros imigrantes. E aí, a gente chega no Bruno Casimiro. Mas ainda nisso, eu não acho que eu sou nenhum Anakin Dourado, não, tá, Não, gente? não. Porque eu sei que isso que eu passei, muita gente passou similar ou sim, ainda muito sim. pior do que eu Sim. aqui nos Estados Unidos, em Newark mesmo. Eu sei que essa é só a minha história. E às vezes eu não enxergo dessa maneira como os meninos estão falando, justamente por saber que quantas pessoas passam por coisas bem piores do que essas que eu passei, mas sim, a minha realidade, a história que eu passei, me fez chegar aonde eu tô hoje, sem dúvida alguma. Mas só pra deixar bem claro, o pessoal fala, mas tá bom, mas eu também fiz isso. Não, eu super entendo que a realidade é uma, né? Então, Mas às vezes as pessoas querem meio que disputar quem sofreu mais. Gente, se você veio pra cá e não sofreu, levanta a mão pro céu, dá glória a Deus e Verdade. massa. Só que tem gente que sofreu menos e se lamenta muito mais também. Então não é só pelo que você passou, mas é como que você encarou isso. Sim. É como você encara as suas dificuldades e problemas. Então acho que a gente vê dessa forma, não que realmente os seus problemas não foram os maiores do mundo, mas você pegou o tamanho deles e diminuiu ainda mais. E isso que é importante. E não foi né? fácil, foi bem E não difícil. é fácil. Foi bem E mais difícil. do que isso, quem acompanha o Bruno nas redes sociais vê que ele tá sempre alegre, fazendo piada com a vida no geral, mas não vê esse bastidor do que ele passou pra chegar onde ele tá hoje, que é o famoso quem vê close não vê corre. Hoje vocês estão sabendo a história dele e que sirva de lição e inspiração pra outras pessoas que desejam virar um Bruno Casimiro da vida, que pra você não é nada, mas pra muita gente você é muita coisa, entendeu? Então você precisa enxergar isso, que sim, você venceu pra chegar onde você tá hoje, né? Que aí a gente fala, o Bruno tem mais de 30 mil seguidores, né, nas redes sociais, e ele trabalha como influencer aqui na comunidade brasileira, produtor de eventos, divulga as lojas aqui, enfim. E como foi, Bruno, pra você chegar nesse lugar que você tá hoje? Então, eu sempre gostei muito de postar, né, na internet, mas o que me deu a visibilidade que eu tenho hoje, talento eu sempre tive. Ali, A humildade foi inegável. No ato pode anterior, eu tava elogiar. assim, não, mas eu não sou Anakin Dourado, eu não sou melhor que ninguém. Agora, talento nunca me faltou. Tá bom, né? I'm Agora not deixa gonna pra lie, bitch. Então, eu tinha muito... Gente, é verdade, eu tinha muito talento pra isso. Mas eu não tinha visibilidade, entendeu? Como muitos outros. Eu vejo tantas meninas boas que sabem lidar com a câmera, sabem produzir uma boa publicidade, mas que não dão valor pra elas, sabe? Talvez pelo número de seguidor. Então eu não tinha essa visibilidade. Eu ganhei essa visibilidade no reality show que eu participei. Aqui, foi em Orlando, na verdade. Foi na Flórida, né? Foi na Aquele Flórida. que levaram vários influencers. Isso. Então eu participei de um processo seletivo bem longo, assim, que também me ensinou bastante. E no final eu tava disputando com pessoas que eram maiores do que eu na internet. Então eu naturalmente perderia mesmo tendo talento e carisma, né? Mas a dona do reality show, que na época foi a Melzinha USA, ela falou assim, cara, ela sempre foi de bater de frente, né? Ela nunca foi de baixar a cabeça. E aí ela falou assim, cara, esse menino tem muito talento pra eu deixar eliminarem ele desse jeito, só porque ele tem número de seguidor. Quer saber? Vou levar ele pra casa. E aí o pessoal do reality show, né, mutirão, campanha, não, que não é justo, que ele perdeu, que ele saiu. E aí ela foi pra frente da câmera, tipo, as lives dela batiam, sei lá, 5 mil ao vivo, tem sempre 4 mil, ela sempre foi muito engajada. E aí ela foi abrir uma live ao vivo e falou, olha, o reality show é meu, sou eu quem tô produzindo, as regras são minhas, o Bruno Casimiro tem muito talento pra ir embora pra casa, ele vai participar. Ponto. Se você não concorda, produza um reality show e coloque as suas regras. Perfeito, Melzinha, arrasou, hein? Foi. E aí eu fui pra casa e aí foi lá que eu fui ganhando notoriedade, porque aí foi exatamente o que ela falou, com o carisma que eu tenho, as pessoas identificaram isso em mim, esse carisma que as pessoas falam que eu tenho, elas começaram a sentir a identificação comigo, né? Então, muita gente fica enjoada por conta de eu ser meio... as pessoas usam uma palavra que eu sou muito
sarcástico, eu acho que é essa palavra. É meio debochado, essa é a palavra, exatamente. Que eu sou muito debochado. Então quem não entendia esse sarcasmo e esse deboche, se sentia ofendido, não gostava, me atacava, sabe? Mas era uma minoria. A grande maioria que me conhecia via o carisma por trás desse sarcasmo também. E virou um personagem, né, Bruno? Não chegava a ser um personagem, as pessoas confundiam muito com isso. É muito time, assim. É a mesma coisa a minha voz. As pessoas falam, por que às vezes você engrossa a voz? Eu gosto de você falando assim e tal, e desmunhecando, você é mais legal, mais engraçado, assim. Eu falo, cara, não é uma coisa que eu escolho fazer naquela hora. Então é natural. Natural. E não quer dizer que, tipo assim, quando eu tiver com a câmera ligada, eu vou estar desmunhecando e fora da câmera. Não é isso. É tipo assim, se eu tô numa conversa informal com amigas que eu tenho intimidade, eu vou estar agindo de uma maneira. Se é um estranho que eu tô conhecendo pela primeira vez, eu vou estar com uma voz mais firme. Se eu tô dando uma entrevista, eu vou estar falando de outra maneira. Total. Né? E as pessoas acham que talvez seja um personagem e tal. E eu fui tentando explicar isso. E é igual, tipo, eu tenho alguns amigos que falam, Bruno, as pessoas falam que você é muito metido, que você é meio enjoado e tal. E se tem uma coisa que eu não faço questão nenhuma, é de provar o contrário. Gente, eu também, eu tenho preguiça dessas coisas. Você falou, tá bom. Você tá achando isso de mim? Cara, legal, vai divergir uma opinião. Beleza, isso aí que você tá vendo? É isso que eu tô mostrando pra você. Isso que você tá vendo, outra pessoa que tá vendo a mesma coisa, tá vendo uma coisa completamente diferente. Então tá tudo certo. Não é, eu perdi a necessidade de me explicar. Assim, o justo não se justifica, né? Então assim, não precisa ficar explicando pra quem tá determinado a entender. E isso não quer dizer que eu esteja certo. Às vezes eu estou errado também. Mas eu tenho preguiça de querer estar certo pra você. Sim. Então... Mas eu acho que mais o que você falou mesmo, questão de identificação. Tem pessoas que se identificam com você, tem pessoas que se identificam com a Ana, tem pessoas que se identificam comigo e tá tudo bem. Total. Né? Não sendo ofensivo comigo e tendo ali o mínimo do respeito, pra mim é o que importa. Você pode chegar, eu recebo muito na minha página. Eu gravei agora uma publicidade numa pizzaria semana passada. E as pessoas falam assim, eu vou encontrar com esse menino insuportável e eu não vou comer pizza aí nunca. E comentou, tipo, publicamente. Eu não apago, gente, eu deixo lá. Primeiro que os meus seguidores vão me defender. Dá engajamento! Olha, se tá sofrendo hate é porque tá fazendo sucesso. Não, se chegou no nível de hate é porque tá fazendo sucesso. Pois é, eu não vou dizer que é bom ouvir isso. Tem muita coisa que eu tive, isso também a internet me ensinou. Muita coisa eu ouvia, eu lia e eu deixava entrar em mim demais. Porque às vezes são verdades. Verdades que amigos nossos não têm coragem de falar. Verdades que a gente enxerga no espelho, mas que a gente não quer identificar. E aí às vezes vem um hate e verbaliza essa verdade que a gente tem escondido e sabe que ela existe. Então era muito pesado ouvir aquilo porque eu sei que não foi inventado. É uma verdade. Mas só que os nossos não cheguem tipo, aponta o dedo, e não é nem por falsidade, porque vocês não têm necessidade mesmo de você dizer. Então eu tive que aprender a ouvir e entender que talvez seja mesmo uma verdade, porque também as pessoas acham que tudo que escrevem lá que não concorda com você ou com o seu conteúdo é hater. Não é hater, gente, é uma opinião que diverge da sua e tá tudo bem, sabe? Mas eu ouço todas essas críticas assim com o melhor olho possível, não sendo ofensivo. O trabalho que você escolheu atualmente vem com isso. Não tem como você se expor na internet e não se comprometer de não dar de cara com isso. Só querer ouvir elogios e coisas boas, não existe isso, não existe. Bruno, e hoje então o seu trabalho é esse, divulgar estabelecimentos, ir a coquetéis, produzir evento, igual você está produzindo esse evento agora grande. Você falou que é o seu primeiro evento grande que você está produzindo. Se você quiser falar um pouquinho pra gente como é o seu trabalho hoje, né? Um imigrante blogueiro na América. Eu trabalho hoje como influenciador, eu crio conteúdo e as pessoas costumam dizer, Bruno, você é muito bom no que você faz, por que seu perfil é pequeno, que você ainda não tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores? Porque eu tenho preguiça de produzir conteúdos que são os tais dos virais. Então, eu não crio conteúdo pensando em viralizar. Tipo assim, alguma coisa que as pessoas vão achar engraçado, ou que, sabe? Vai compartilhar muito. Eu sei como fazer, mas não é o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é criar uma boa campanha publicitária. Isso é o que eu amo fazer e é o que eu sei fazer. Então, se você me der o seu business ou a sua marca, é o que eu falo sempre quando eu fecho algum contrato.
Eu não prometo número de seguidores, eu não prometo venda, isso tudo vai vir como consequência. O que eu prometo é pegar a sua marca de um jeito e te entregá-la maior do que ela está hoje. Legal. Então, dificilmente eu tenho uma publicidade isolada de um vídeo só. A maioria das minhas publicidades hoje são de 3 a 6 meses, porque é o tempo suficiente para a empresa entender se a publicidade está funcionando para ela e para eu entender se está funcionando também para minha audiência. Sim. O meu trabalho é mostrar e mostrar bem. Você faz o marketing, né? Eu faço marketing. Legal. E o que eu tenho, assim, hoje é um diferencial mesmo, porque eu não vou chegar só com, olha, essa aqui é a bolsa que eu ganhei, ela é maravilhosa, de couro, pode comprar que vocês vão amar. Isso aqui todo mundo faz. Qualquer pessoa faz. Eu preciso mostrar por que essa bolsa fez a diferença na minha vida, por que é importante eu ter ela, por que é um acessório que eu realmente utilizo. E assim eu faço com os mercados que eu divulgo, com salão de beleza, com clínica de estética, com dealer de carro, com absolutamente tudo. Então eu insiro aquilo no meu dia a dia. Sim. Talvez a primeira vez que eu falar daquela empresa, as pessoas não vão estar nem aí, não vai seguir, não vai fazer nada. Sim. Mas com o tempo elas vão ver que é uma marca que está presente na minha vida. E elas vão querer, como consequência, experimentar. Quem quer dica aí, ó, pra começar, tá recebendo várias aqui maravilhosas. Pois é, e outra coisa também, as pessoas às vezes me veem divulgando, sei lá, um salão de beleza aqui hoje. E aí daqui a um tempinho me vem divulgando um outro salão. Eu falo pra eles, falo, gente, o meu compromisso é com a minha audiência. Então não é porque um salão tá me pagando que eu vou deixar de mostrar um outro salão que é maravilhoso, que é super bom. Eu vou deixar de mostrar porque só esse daqui tá me pagando. Não, esse aqui tá me pagando, aquele ali vai me pagar também, então eu vou mostrar as duas opções e aí a minha audiência vai escolher qual é melhor pra ela, onde que eles querem ir. Então normalmente, antes eu fazia isso com mais investidores ao mesmo tempo. Hoje eu já seleciono um pouco mais. Então se eu tô divulgando um salão hoje, eu vou divulgar só o seu salão, porque o retorno vai ser bom pra você, como consequência pra mim também. Mas assim que terminar nosso contrato, de 3 meses ou 6 meses, aí a gente vai renovar? Ah, não vamos renovar agora. Porque também, gente, tem muitos influenciadores na cidade. Muitos. Se eu fiquei com você durante 6 meses, a sua audiência também já conheceu o local e tal. E muitos bons profissionais também, em vários outros estabelecimentos. Entendeu? Então é bom pros dois, é bom pra eles, bom pra gente. A não ser, eu tenho investidores hoje que estão comigo há mais de 1 ano. Só que eu levo o retorno pra eles todos os meses. Eu levo clientes novos, levo pessoas novas, levo visibilidade, movimentos nas redes sociais. Então eles não abrem mão de me ter no casting deles. E eu vice-versa. Eu fecho com eles e tô com eles até o final. É muito bom. Só que tem outros lugares que são mais flexíveis. Eu falei, beleza, ficou 6 meses, o retorno pra você foi ótimo, top. E agora eu vou pra um outro local. Então não é porque eu briguei com outra empresa, porque eu não dei resultado, sabe? Normalmente a galera acha que tem alguma coisa. Não, sempre né? Às vezes tem. I'm not gonna lie. Às vezes tem. Mas raríssimos são esses casos. A grande maioria mesmo é caso de contrato. Exato, gente. Contrato tem um prazo. Ao menos que a pessoa escolha um longo prazo de contrato. Mas fora isso, são contratos. As pessoas levam logo pro lado pessoal achando que é briga. Se você precisa de um blogueiro para o seu estabelecimento, temos um aqui maravilhoso. Inclusive, agora, eu tô numa fase muito, como vocês mencionaram, bem mencionaram, né? Eu tô numa fase muito boa agora da minha carreira, porque eu tô fechando contratos assim com... Eu nunca valorizei muito grandes empresas e... Pra mim, é uma empresa... Você quer aumentar a sua marca, você quer trazer... Eu vou divulgar uma mecânica de carro. O mecânico ali, a mecânica pode ser grande, gigante, ele já tem clientes deles, que vai lá toda vez levar carro pra fazer revisão, trocar pneu, a pessoa já tem os clientes dele. Quando ele investe no influenciador, é para pessoas que nunca ouviram falar dele, nunca ouviram falar da mecânica dele, do endereço, do telefone. Então a minha audiência vai passar a conhecer através da minha ótica. Então é por isso que eles investem no influenciador. E é por isso também que o valor que eu cobro hoje de publicidade não é nenhum valor que eu tiro da minha cabeça. É baseado no retorno que eu entrego para a pessoa. E eu entendo que para muitas empresas, eu não vou conseguir tirar esse valor do meu orçamento para pagar, tá tudo bem. Se você quer esperar para aumentar a sua marca, porque é isso que eu vou fazer quando você me contrata. Se você quer esperar um pouco mais para expandir, tudo bem, tá tudo certo. Mas eu não negocio mais, tipo assim, eu vou te cobrar $100 a menos, eu vou te cobrar $100 a menos. Porque eu sei do valor que eu valho, sabe? E graças a Deus que meus investidores também entendem isso. Hoje eu trabalho com uma empresa no Brasil, que é uma das maiores empresas do Brasil hoje nesse ramo, nesse setor. E eles me falaram, Bruno, eu tô com eles já tem 3 meses. Eles fizeram um contrato de 6. Falaram, Bruno, o valor que a gente paga pra você em publicidade hoje
é o mesmo valor que a gente paga pra influenciadores de 3 milhões de seguidores aqui no Brasil. É o mesmo valor. Caramba! E o retorno que você entrega pra gente é bizarro. É bem maior que o deles. Porque você tá com o público que a gente quer atingir, que é o público dos brasileiros que vivem nos Estados aí, Unidos. sim. Então eu não tenho um número muito grande de seguidores, mas eu tenho um número expressivo de pessoas reais que vivem aqui ao meu redor. Então quando eu divulgo um business daqui ou um business que queira entrar aqui, Sim. essas pessoas têm o resultado. E é muito bom pra minha audiência também, que eles têm acesso a coisas que eles nem sabiam. E tem informação, né? Total, total. E agora também fechei com uma universidade, por exemplo. Eu tô muito feliz com isso. Ainda não divulguei, mas fechei um contrato com uma universidade que tá aqui nos Estados Unidos. E, cara, é educação que eu vou poder proporcionar pra minha audiência. Talvez as pessoas saibam, é óbvio, sabe que dá pra fazer uma universidade aqui, mas eu vou mostrar o caminho, ele dizer como é fácil, como dá pra fazer, e a credibilidade que eu carrego hoje também. Sim. Eu não vou divulgar qualquer coisa, qualquer pessoa, eu vou estudar antes, ver o background, entendeu? Então hoje eu trabalho realmente com as melhores empresas, sou muito feliz com muito isso. bacana. E esse é o gente. resultado do sucesso, porque é boa influência, que é disso que a gente anda precisando. Verdadeira influência, né? Influência de verdade. Muito bacana. Muito obrigada, Bruno, pela sua participação aqui. Pra gente finalizar esse episódio enriquecedor, qual o conselho você dá pra quem deseja imigrar? Pra quem deseja mudar a sua vida, mudar de país? Ai, faz. Gente, faz. Vai, faz. É arriscado, não tô falando nada tipo assim, da maneira como você vai fazer, tá? Mas o que eu tô dizendo é que se você tem a vontade, cara, não fique esperando muito, porque esse trem, tipo assim, ai não, mas eu tenho que juntar 60 mil reais e tipo 20 mil reais pra poder chegar lá e ter, ai cara, faz, você vai se virar, entendeu? Tipo, vai dar um jeito, faça da maneira mais segura possível, né, dentro da sua realidade, óbvio, não tô incentivando ninguém a fazer nada errado, que fique bem claro, porque eu estou te incentivando aqui pra não adiar os seus sonhos. Tipo, tenta aí se programar, fazer direitinho pra você fazer da maneira correta, mas não joga isso muito pra frente, não fica, tipo, pensando, mas e se? Eu fui super do nada, não tinha dinheiro, vim, mas você já tinha seu visto, tá, mas eu lutei pra caramba pra conseguir esse visto pra trabalhar no navio. Pra trabalhar no navio. Não foi uma coisa, tipo, da minha família ter renda, eu consegui comprovar, foi dificílimo, sabe? E consegui. Então, cara, se eu conseguir... Você dá um jeito de conseguir. Arrasou, então venha, toma coragem, venha. É isso, gente. Bruno, obrigada. Obrigada Vamos por aceitar deixar esse convite, Foi por uma nos dar esse honra. voto de confiança. Foi Ai, tô uma muito feliz com a delícia. sua história, adorei conhecer essa história. também, gostei muito. Ai, vocês dizem isso pra todos que vêm aqui. Mas cada história é uma história, É única, né? Cada história tem um perrengue diferente. E bota perrengue É nisso. incrível que a gente começa do mesmo ponto de partida, mas as histórias fluem de uma forma totalmente Cada um diferente. tem. Foi uma delícia, meninos, bate-papo. Muito obrigado Obrigada. pelo convite. Vamos deixar Obrigado o por arroba do insistir. Bruno aqui, tá? Sigam o Bruno Obrigada por insistir, Casimiro. Eliona. Obrigado por insistir, por não desistir. Rumo 1 milhão. Quando tiver a festa, convida a gente. Bora! Bruno, Obrigada. até a próxima. Beijo, galera. Até o próximo. Beijo! The job done.